aí galera, Cristiano Carvalho de novo. Eu tô fazendo esse vídeo no segundo episódio do Vivendo do Jiu-Jitsu, que são 3 edições que vão falar um pouco das experiências que eu pude ter, e não só vivendo do Jiu-Jitsu, mas por toda a batalha, toda a busca para poder continuar vivendo do Jiu-Jitsu, que sempre foi um sonho para mim. Então galera, no primeiro episódio a gente falou um pouco do meu histórico desde que eu era pequeno, até praticamente a minha saída do Brasil em 2009, quando eu me formei em Educação Física e fui para o norte da Espanha, País Basco. Esses vídeos são para relatar algumas das experiências, tá? E não como o exemplo de alguém bem-sucedido, até porque bem-sucedido eu acho que é relativo, né? A gente pode ter sucesso, alcançar o sucesso, se sentir realizado em diferentes circunstâncias pessoais, profissionais. Então a ideia é relatar um pouco do que eu pude viver. Então em 2009 foi quando eu saí para o País Basco. O primeiro desafio já de cara foi quando eu fiz a conexão no aeroporto de Frankfurt, é um dos maiores do mundo. Eu não tinha nada de inglês, falava inglês muito pouco, muito básico, simplesmente para algumas traduções, mas não era capaz de encaixar uma conversação. Espanhol muito menos, então fiz uma conexão naquele dia com um horário de conexão muito curto e quase perdi o voo. O aeroporto de Frankfurt tem metrô dentro dele, então quer dizer, foi uma correria, uma adrenalina já na saída, e isso já marcou um pouco a minha ida pro País Basco. Chegando lá, eu não conhecia a pessoa que tinha me convidado muito bem, conhecia assim como conhecido mesmo, cumprimentar na rua. Fiquei na casa dele durante um tempo, esse era o combinado, então sabia que era por um período, né, determinado. Não tinha academia, com contrato, com documentação, com alunos. Isso tudo foi surgindo aos poucos, foi uma batalha ali constante e incansável. No segundo dia que eu cheguei na Espanha, eu tive um seminário, então não falava nada de espanhol, foi muito engraçado, foi uma situação que exigiu muito jogo de cintura, porque eu não falava espanhol. Cheguei lá para dar um seminário. Logo depois disso eu comecei a encaixar melhor as aulas. Logo em 2010, depois da chegada, eu estava bem treinado também, fui participar do Campeonato Europeu em 2010, em Lisboa, e me tornei vice-campeão, faixa preta. Consegui trabalhar bastante com academias privadas de diferentes lugares, escola particular. Trabalhei em diferentes cidades também, tanto no País Basco quanto na Espanha. Seminário na França, viajei bastante para Lisboa durante aquele período, fiquei lá 5 anos. Tive também dando algum curso para a Polícia Antiterrorista do País Basco. Não conseguia me manter com uma renda razoável, então eu tive também que trabalhar com um menino, acompanhando um menino de cadeira de rodas nos fins de semana. Foi uma experiência engrandecedora, ele tinha a mesma idade que eu. Porém, já nos 3 últimos anos no País Basco, eu dediquei todo o meu tempo às aulas de jiu-jitsu, com o intuito de acompanhar esse rapaz nos fins de semana, para poder seguir melhorando minhas aulas, focando totalmente no jiu-jitsu. E consegui. Eu estava dando em média de 14 aulas por semana, sem contar aulas particulares, e no final, nesses 3 últimos anos, eu consegui. Lembrando também que eu tive o apoio da Paclimed no Brasil, e depois lá, durante 3 anos ainda na Espanha, eu tinha o patrocínio da Paclimed, que me ajudou muitíssimo, me ajudou na verdade a me manter lá. Bom galera, e depois dessa batalha toda, eu acabei recebendo um convite para fazer uma entrevista para o projeto a nível governamental nos Emirados Árabes. Aceitei o convite, era uma entrevista por Skype, em inglês, então foi mais um desafio, além do desafio de deixar Bilbao, porque eu amo aquele país, aquela cidade, o País Basco, e fiz a entrevista. Fui aprovado e decidi ir para os Emirados Árabes, para as escolas públicas e para as bases militares. Meu mestre Bita já estava lá há um tempo, ser aluno dele, ser formado por ele, teve um peso muito grande para minha aprovação. Meu irmão, que estava na Califórnia, ficou lá durante uns 8 anos, pôde ir também para os Emirados, fez a mesma entrevista, foi aprovado também. E aí eu vou contar depois o terceiro episódio, que é já nos Emirados, chegando lá, porque nesse período entre Espanha e ida para os Emirados, eu fiquei 7 anos sem ver a minha mãe,
todo o restante da minha família e o meu irmão, que eu tinha ficado 5 anos sem ver.